Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Coletivação, podcast chamado Pode Pôr para Quebrar. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, né, na luta da classe trabalhadora aqui no Distrito Federal, companheiro do Partido dos Trabalhadores, Pedro Celso. Ele tem um currículo grande aqui. Eu vou falar as coisas principais. Me passaram aqui que Pedro Celso é mineiro de Tiros. Foi trabalhador da TCB, que está nativa ainda. A TCB está por aí. Você vai falar um pouquinho da TCB também, viu, Pedro Celso? Tá? Deputado distrital mais votado em 1990. Me lembro dessa eleição. Estava concorrendo até alguém do clã lá do Wagner Canhedo. Né? Foi uma disputa muito interessante. E Pedro Celso também foi deputado federal, secretário do Trabalho do DF, e também foi secretário da SPU, né? Patrimônio da União, no governo Lula. Né? Então, a gente já vai direto ao assunto aqui, Pedro Celso, porque o Pedro Celso também é coordenador do setorial de transportes do Partido dos Trabalhadores do DF. Porque nós tivemos agora nesse semestre uma série de encontros, né, setoriais, e o setorial de transporte fez uma discussão bastante aprofundada sobre o tema da mobilidade aqui no Distrito Federal e no Brasil também. Teve um encontro nacional, e o Pedro Celso está na coordenação disso tudo aqui no DF. Então, vamos direto ao assunto aqui, Pedro Celso. Como é que você está vendo a questão do transporte? Assim, né? A gente falou aqui do Wagner Canhedo, da Viplan, né? Os antigos se lembram disso aqui em Brasília. Né? Mudou alguma coisa? Tipo, na pandemia, a pandemia mexeu bastante com a questão da mobilidade, né? E tem algumas diferenças aí de antes e depois, né? Mas do ponto de vista mesmo do funcionamento, do ponto de vista de um equipamento público para servir a classe trabalhadora em Brasília, como é que você está vendo, como é que o setorial está analisando a situação da mobilidade aqui no governo ibanês? Passando a palavra para você, Pedro Celso. Bom, Afonso, bom dia a todos e todas. Parabéns aí gostei do nome, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado aí no Coletivação, um trabalho de muita seriedade, um trabalho de base, eu tenho acompanhado. Parabéns a todos vocês, você, a Cris e todos os outros que participam aí. Gostei do nome, Pode Pôr para Quebrar. Esse nome é muito bom, gostei. Olha, houve mudança sim no transporte, Afonso. A licitação, a corajosa licitação feita pelo governo do PT, através do governador Agnello Queiroz, que foi feita uma coisa inédita em nível de Brasil, que foi a renovação total da frota de ônibus, né? Ônibus novos, ônibus 0 quilômetro. Nós que tínhamos aqui uma frota que chegava a ter até 15 anos de idade, uma frota caindo aos pedaços, a pirataria que tomava conta da cidade, né? Uma desorganização total e completa. O governador Agnello, então o governador Agnello, fez a licitação do transporte, o que foi muito positivo. E essa licitação ela trazia no seu bojo muitas questões importantes para controle, para transparência, para melhoria da qualidade do transporte coletivo. O que nós vimos é que, infelizmente, o governador não foi reeleito e aquelas medidas que estavam contidas na licitação não tiveram sequência no governo do PSB, do Hollenberg. Hollenberg não teve a sensibilidade de ver o que estava contido naqueles contratos impostos pela licitação feita no governo Agnello, e a coisa destrambelhou. A coisa não teve sequência, Afonso. Então, muitas coisas que deveriam ter tido sequência na melhoria, no controle, na fiscalização, numa qualidade melhor do transporte, não teve consequência no governo Hollenberg e se aprofundou mais ainda no governo libanês, que esse sim aí que abandonou completamente
qualquer forma de controle, qualquer forma de fiscalização. Nós tínhamos o DF Trans, que tinha muito problema, é verdade, muito problema de corrupção, de descontrole, uma fiscalização extremamente problemática mesmo. Não vou descer aqui a detalhes, porque muitas e muitas denúncias de corrupção, de desvios, de desmandos, mas é o que se fez. Destruiu o DF Trans e não se colocou absolutamente nada no local. E hoje o transporte está aí à mercê dos empresários e do transporte clandestino, e sem fiscalização e sem controle. Então, para se ter uma ideia, na hora que você quiser me interromper, Afonso, você fique à vontade, certo? Para se ter uma ideia, Afonso, a licitação feita pelo governo Agnelli, ele previa, por exemplo, GPS nos ônibus, que o passageiro poderia saber que horário que o seu ônibus ia passar. Existia um controle, todo ele eletrônico, todo ele digital, para que as pessoas pudessem comprar. Isso não foi implantado, isso não foi exigido, certo? Existia um índice chamado IQT, Índice de Controle do Transporte, uma série de listagens que ia desde a higiene dos ônibus, horário dos ônibus, lotação de ônibus, certo? Uma série de itens que poderia levar a punições às empresas, multas para as empresas e punições, e levar até a cassação das concessões das empresas de ônibus, das permissões. E isso nunca foi levado a efeito. Hollenberg não implantou, Ibanez ignorou olimpicamente, e esse índice de qualidade de transporte nunca foi implantado. Existia um outro mecanismo extremamente importante que daria transparência ao sistema, que daria controle ao sistema, certo? Tornaria as coisas muito mais republicanas, muito mais públicas, que seria o centro de controle operacional, para você saber quantos passageiros foram transportados, quanto que foi gasto, qual foi o gasto com o sistema. Daria, assim, uma forma de você saber exatamente o custo do transporte, o custo operacional do transporte público de passageiro no Distrito Federal. Isso não foi implantado por pura falta de vontade política dos dois governos que sucederam aos governos do PT do Distrito Federal, tanto o governo Hollenberg como o atual governo Ibanez. Hoje, isso está na mão das empresas. Cada empresa possui o seu centro de controle operacional. Então, são os empresários que têm esse controle. A população, o poder público, os trabalhadores, certo? Os usuários, os passageiros, não sabem disso. E o governo solta dinheiro para essas empresas aí a rodo, certo? Então, são coisas e falhas que não tiveram consequências, que não tiveram as questões implantadas a partir da licitação do governo do PT, não tiveram consequência por pura irresponsabilidade e falta de vontade política dos governos que deram sequência aos governos do Partido dos Trabalhadores. Não, isso que você está falando é muito importante, né? Com todo esse recurso tecnológico que é disponível hoje, parece muito simples, né? Ter esse controle, né? do trajeto, dos ônibus, né? De uma prestação de serviço que seja minimamente eficiente, né? Ocorre que Brasília já tem uma fama, né? Imensa, né? De baixa qualidade, né, do transporte público coletivo, e o excesso de carros também. A pandemia, apesar de que muita gente ficou em casa nesse período aí, ainda tem uma faixa aí do funcionalismo público e de outros ramos de atividade que estão em casa, trabalhando em casa, no home office, mas a gente percebe que o número de carros não diminuiu na rua, né, porque as pessoas, os trabalhadores que têm um automóvel estão preferindo andar de carro do que de ônibus, a despeito da gasolina estar aí pela hora da morte, né? Isso aí está pesando também, assim, para retirar carro da rua, evidentemente, mas
o transporte coletivo em Brasília, o transporte público, não tem credibilidade, né? Então, assim, o que você está falando, o poder político dos empresários, né? Que antigamente era Viplan pioneira, agora são outras empresas aí que controlam o transporte, né? O poder público não tem poder nenhum, né? de gestão, ou não quer ter poder de gestão, e o trabalhador fica aí abandonado. E outra imagem do abandono é a rodoviária, que é onde junta, né, os ônibus ali, e está totalmente abandonada, assim, escada rolante que não funciona, quer dizer, tudo conspirando contra a mobilidade, né, de todo mundo, né, inclusive das pessoas com deficiência. Eu queria falar que você falasse um pouco da TCB. A TCB parece que está ativa ainda, né? Não seria uma bandeira importante assim revitalizar a TCB para o governo ter uma capacidade maior, o poder público ter uma capacidade maior, inclusive nessa integração com o entorno, que também é um tremendo descaso com o trabalhador que acontece no entorno, né? Teoricamente, o GDF está com a gestão do transporte público no entorno, mas na prática parece que não mudou nada, segundo está todo mundo falando aí, que a gente ouve na imprensa, os usuários, não mudou nada, nem em termos de tarifa e muito menos em termos de qualidade. Como é que você vê essa questão, você que trabalhou na TCB e tudo, como é que você está vendo essa questão aí? Olha, Afonso, além de ter trabalhado na TCB, também presidi o Sindicato dos Rodoviários de Brasília por 2 mandatos, depois fui diretor do sindicato. Você cita pontos muito importantes, Afonso, muito importantes e muito presentes na vida das centenas de milhares de passageiros de ônibus do Distrito Federal diariamente. A questão da pandemia. Houve a questão da pandemia, o Sindicato dos Rodoviários nos informa que não houve demissões durante a pandemia, o que é um ganho, não resta a menor dúvida, ter mantido o emprego dos trabalhadores, conseguiu, nos últimos 2 anos, repor as perdas salariais dos trabalhadores, foi um trabalho vitorioso do Sindicato dos Rodoviários, e a gente tem que parabenizar. Agora, por conta da pandemia, foram repassados centenas de milhões de reais aos empresários. Então, existe em Brasília o sistema de subsídio ao sistema de transporte público coletivo, um dos poucos no Brasil que existe o sistema de subsídio ao sistema de transporte, que nós defendemos o subsídio ao sistema de transporte. Não fosse o subsídio, a nossa tarifa estaria muito mais alta. A questão do subsídio é a falta de transparência. Então, esse ano já foram repassados mais de 650 milhões de reais às empresas de ônibus do Distrito Federal. E nós, população, não sabemos da necessidade real das empresas de ônibus. Nós não sabemos se era preciso esse montante. Fala-se que a necessidade para o anual do sistema de transporte é de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, a população do Distrito Federal já subsidia mais da metade do transporte coletivo de Brasília, certo? Agora, nós não temos informações, existe a tarifa técnica, que é a que vai calcular o subsídio, que é uma verdadeira caixa preta. Nós não sabemos, e muito menos, e a Câmara Legislativa também, nós temos que colocar a Câmara Legislativa nesse debate, Afonso Magalhães, de que também não nos dá as informações, a Câmara Legislativa que tem essa obrigação de fiscalizar esses dados, acontece lá uma ou outra audiência pública que são muito rasas, muito superficiais, que não aprofundam o debate, que não dão as respostas que a população, que a sociedade precisa para uma questão tão séria como essa, certo? Então, esse período da pandemia aí, nós tivemos muitos rodoviários mortos por conta da Covid, certo? Muitos companheiros perderam sua vida trabalhando em condições precárias, é outro dado que tem que ser dado, tem que ser dito, certo? A aviação pioneira que você citou, do senhor Neném Constantino, aquele que está preso por morte de trabalhadores, certo? Finalmente ele foi preso, certo? Eu enfrentei os pistoleiros dele à época que eu fui presidente do Sindicato dos Rodoviários, nas frias madrugadas do Setoró, do PSUL, me lembro deles, um deles está preso até hoje, continua operando
o sistema em Brasília. Continua operando e fortemente, certo? Com muito poder, muito poder. Ele tem poder não só no GDF, como tem poder também, não só ele, os outros empresários também, mas ele tem mais porque ele é muito mais poderoso. Na Câmara Legislativa também. A gente tem que falar isso. A questão do abandono da rodoviária, eu estou fortemente convencido de que isso faz parte da política do bolsonarista ibanês de levar o caos a esses locais para justificar a privatização da rodoviária que ele vem defendendo há muito tempo. É o caos também no metrô para justificar a privatização do metrô, do problemático e caro metrô do Distrito Federal, certo? Então, essas são todas políticas deliberadas do governo ibanês, né, que prometeu um monte de coisas na campanha eleitoral e faz exatamente o contrário do que prometeu na campanha. Então, é um governo que mente de forma descarada o governo ibanês, porque diz que não ia privatizar, e está privatizando aí a SEB, por exemplo, luta para privatizar a rodoviária, trabalha para privatizar o metrô, faz promessas mirabolantes aí e não as cumpre. Você traz também um tema importante para o Distrito Federal e para toda a nossa região metropolitana, que é a questão do entorno. Não existe possibilidade de discutir o Distrito Federal, seja no âmbito do transporte, seja no âmbito do desenvolvimento econômico, certo? Qualquer aspecto, sem incluir o entorno do Distrito Federal, nossa região geoeconômica. Agora, foi um avanço do ponto de vista teórico, pelo menos, que nós tenhamos agora um único segmento responsável pelo transporte no entorno. Porque antes nós tínhamos o governo do Estado de Goiás, nós tínhamos o Distrito Federal, nós tínhamos a Agência Nacional de Transporte Terrestre, responsável por isso, o governo federal, todos respondiam pelo transporte. Os municípios respondiam, os municípios do entorno respondiam pelo transporte. E agora não, agora nós temos um único ente que responde pelo transporte do Distrito Federal e entorno, que é o governo do Distrito Federal, ou seja, a responsabilidade agora é de apenas um ente. Isso, de alguma forma, é um avanço. Então, é o GDF. Só que o GDF assumiu isso de direito. De fato, ele não assumiu, porque nada mudou. Então, nós temos discutido muito isso no setorial de transportes do PT do Distrito Federal. Já fizemos debate em torno dessa questão, trouxemos especialistas para discutir isso, inclusive alternativas ferroviárias, questões mais simples para resolver o problema, que não adianta ficar sonhando também com soluções mirabolantes para o sistema de transporte, porque isso custa caro e os recursos são parcos, os recursos são poucos, e nós temos que ter criatividade, temos que ter soluções com os pés no chão para resolver esse problema tão sério para a nossa população. Então, nós precisamos pressionar o governo do Distrito Federal para que o governo do Distrito Federal dê conta e integre o sistema do entorno. O entorno, por exemplo, não tem gratuidade para idosos, para estudantes. As condições de trabalho dos rodoviários do entorno são muito diferentes das condições de trabalho dos rodoviários do Distrito Federal e toda essa questão tem que ser vista. E, para finalizar, a questão da TCB. A TCB, hoje, ela respira por aparelhos, vamos dizer, na UTI. Então, vegeta a TCB. E ela, no meu ponto de vista hoje, pelo que eu sei, é tão somente um cabide de empregos, Afonso. Só um cabide de empregos, lá colocam lá os cabos eleitorais deles, aquelas pessoas, fora algumas exceções. Então, nós precisaríamos de pensar uma nova estratégia, um novo organograma, uma nova legislação para uma empresa pública do Distrito Federal para operar o sistema, para ajudar, para servir como parâmetro, para servir como base do transporte público coletivo do Distrito Federal. Me parece que a TCB só tem aquela linha ali da Esplanada, né? Pode ter mais de uma, não sei, mas o que a gente conhece, assim, a população, na rodoviária tem aquele ônibus ali que faz o trajeto da Esplanada, né? Que é muito usado pelos servidores terceirizados, né? Pela população
trabalhadora. Agora, tem um tema da tarifa zero, né? Eu queria que você abordasse também, que é um tema assim, que sempre dá muita polêmica. Né? Primeiro, tem aquela polêmica do pessoal das planilhas, né? Como é que vai arrumar recurso para isso? Não sei o quê. Já fizeram um cálculo aí, o companheiro ali da Câmara Legislativa me passou, que foi feita uma projeção que seria um acréscimo de custo de 300 milhões de reais no ano, né, a tarifa zero. Isso dados diante da pandemia, né? Houve algumas mudanças aí, né, depois que veio a pandemia, na realidade do DF que eu falo. Né? Então, assim, talvez esse número assim, seja maior, a demanda por recursos seja maior hoje, né? Porque os ônibus não podem andar lotado em época de pandemia, evidentemente, né? Então, nós temos que pensar nisso também. Então, a tarifa zero tem questionamentos, digamos, orçamentários, contábeis, questionamentos políticos, sociais. A classe média do plano, às vezes, fica assustada, achando que vai descer a galera aí da perifa, o plano, toda hora, todo dia, fim de semana. E a gente sabe que isso aí é mero preconceito, né? Porque bandido, quando quer roubar, assaltar, ele vem de metrô, paga R$ 5,50, vem de carro, vem em qualquer transporte. Né? Não é o fato de ter tarifa zero que aumentaria a criminalidade. Agora, tem também a questão dos sindicatos rodoviários, né? Que isso aí gera polêmica também, evidentemente, porque o sindicato, que você foi o presidente do sindicato, até omitir essa informação tão importante, você comandou várias greves aí de rodoviários, assim, a defesa dos direitos da categoria, você foi protagonista nisso, mas existe aquela preocupação, né? Para onde vai o cobrador com tarifa zero? E, enfim, essa discussão ela já está sendo nivelada com o sindicato. Você acha que dá para avançar isso aí? Porque a concordância do sindicato é muito importante, né? Para a gente levar à frente essa discussão da tarifa zero. Olha, Afonso, é muito importante as colocações todas que você está fazendo, são colocações muito importantes. E é preciso lembrar, Afonso, eu vou citar aqui uma pesquisa que foi feita pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que coloca, essa pesquisa foi uma pesquisa nossa, interna, que coloca o transporte como a segunda preocupação da população do Distrito Federal. É preciso deixar isso bem claro. Então, esse debate sobre transporte coletivo precisa ser aprofundado, precisa ser mais bem feito, precisa ser levado mais ao conjunto da população e dentro do meu próprio partido, porque há muita incompreensão sobre essa questão. Certo? Em primeiro lugar, vem a preocupação com a saúde, em segundo, o transporte coletivo. Certo? Então, a questão da tarifa zero é um debate permanente dentro do setorial de transportes e mobilidade e logística do PT, do Distrito Federal e do Brasil. Vejamos bem, nós precisamos trabalhar a questão de retirar carros das vias. E nós temos no Distrito Federal um governo que só pensa no sistema rodoviário, só pensa em construir viadutos e mais rodovias. E rodovias, inclusive, que não pensam, por exemplo, em colocar faixas exclusivas para ônibus. Certo? Nós temos que pensar em construir pelo menos 3.000 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus no Distrito Federal, que vai aumentar a velocidade desses ônibus, que vai aumentar o tempo de ida e vinda dos passageiros, que vai melhorar a qualidade de vida desses passageiros, certo? E é preciso termos uma política de incentivo ao abandono de automóveis no Distrito Federal. Para que seja abandonado o uso de automóvel, é preciso melhorar a qualidade do transporte coletivo. E para melhorar a qualidade do transporte coletivo, nós precisamos, certo, de encontrar recursos para investir no transporte coletivo. Há um tempo atrás, o governo ibanês lançou um projeto chamado Zona Verde. Transporte Zona Verde, que era de taxação de estacionamentos, de taxação, mas um projeto muito mal elaborado, muito mal feito, muito mal comunicado. Eu acredito o seguinte, nós poderíamos ter reformado aquele projeto, ter emendado aquele projeto,
não da forma como o Ibanez queria, que o Ibanez queria só fazer caixa para as obras faraônicas dele, para agradar os amigos empresários dele, certo? E transformar essa coisa de estacionamento rotativo, que já existe em várias cidades do país, e que esses recursos dos estacionamentos rotativos fossem parte de um fundo de transporte para o Distrito Federal. Fundo de transporte que já existiu no Distrito Federal e que, veja bem, Afonso, que veja bem, foi extinto por um governo dito socialista. O senhor Rodrigo Hollenberg acabou com o fundo de transporte que existia no Distrito Federal, que ele já vinha mal das pernas, do fundo de transporte do Distrito Federal. E veio o Rodrigo, dito socialista, que socialista não tem nada, vem e acaba com o fundo de transporte. Então, esse fundo de transporte precisa ser reconstituído, certo? E aí, acredito que recursos como do estacionamento rotativo, exclusivamente para este fim, para desestimularmos o uso do automóvel, para termos transporte coletivo de qualidade, para que a população se sinta segura em usar o transporte coletivo, e aí nós tirarmos essa quantidade de transporte. Para isso, nós precisamos de um outro sistema de transporte coletivo, Afonso. Por falar nisso, ano que vem, ao final do governo Ibanez, olha só, em dezembro de 2022, está marcada uma nova licitação para o sistema de transporte público coletivo. E os rascunhos ou as minutas de edital de licitação de transporte público coletivo que surgiram até agora, eles pioram a situação que temos até agora. Os avanços que nós vimos no edital de licitação que foram feitos no governo Agnello são retirados. O transporte, a questão do GPS, e a questão do centro de controle operacional. Então, o Ibanez passa a bola completamente para os empresários. Então, um retrocesso à proposta de licitação do governo Ibanez para que ele está apresentando agora, e é preciso que os nossos deputados, que a Câmara Legislativa, fiquem muito atenta com relação a isso, certo? Que tem que discutir, inclusive, está na ordem do dia, o PDTU, que é o Plano de Desenvolvimento do Transporte Urbano, que está paralisado na Câmara Legislativa também. Isso tem que vir junto com a discussão também do PEDOT, que é o Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial. Você não pode discutir transporte sem discutir o ordenamento territorial, certo? E melhorar e encontrar formas de financiamento para o transporte público coletivo, para que a população tenha confiança nisso, e a gente, porque ninguém consegue mais rodar nas ruas da cidade, ninguém consegue mais estacionamento, ninguém consegue mais ver tantos e tantos carros na rua, certo? Daqui a pouco não tem mais espaço para veículos, é preciso que uma consciência da população, e é preciso que as nossas autoridades legislativas, judiciais, o Ministério Público pergunte às empresas, entre com as ações necessárias, por que o não cumprimento dos contratos das empresas de transporte coletivos, por que isso não acontece? A inação da nossa Câmara Legislativa em cima dessas empresas. E outra coisa, Afonso, importante para dizer, aqui em Brasília, certo? E vou concluir, devolvo a palavra para você. Aqui em Brasília, se ganha por passageiro transportado, e não tem fiscalização. É preciso mudar isso para passageiro, por quilômetro rodado, e aumentar a fiscalização, certo? É preciso mudar o sistema, o número de ônibus rodados. Muitos técnicos acham que há um número excessivo de ônibus. Mesmo assim, as empresas soltam os ônibus a hora que elas querem. Elas são donas das chamadas bacias, e só elas rodam nessas bacias e soltam, quando vê as paradas lotadas, soltam o ônibus. Enquanto isso, temos um transporte de péssima qualidade. Pedro Celso, o que você está falando da maior importância, eu espero que aqueles que vão nos ouvir, né, e nos ver, esse material aí que vai ser amplamente divulgado, né, ajudem a gente a dar uma virada aqui em Brasília, né, nessa situação. Governos que têm preocupação mínima, né, ou nenhuma preocupação com o direito básico de mobilidade, que é um tema, né, uma política pública que é essencial não só
para o trabalhador, mas também para os empresários que querem que o trabalhador se canse menos, né? com o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para que possa produzir mais, querem que o trabalhador chegue na hora. Então, toda a sociedade, a não ser esse pequeno núcleo de empresários parasitas e donos de empresa, toda a sociedade seria beneficiada com um sistema eficiente, né? Com vários modais, com a política pública que funcione, com o conselho de transporte que seja reativado. O Ibanez e Bolsonaro eles odeiam conselho, né, de controle social de políticas públicas. Portanto, é uma demanda da sociedade. Ano que vem é ano de eleição, e isso tudo tem que ser colocado à mesa para se discutir. Brasília tem que sair desse estigma de ser uma cidade só dos carros e não ter transporte público coletivo. Você apontou bem isso aí, a obsessão do Ibanez com construção de viadutos, de vias para os automóveis, né? E o que a gente precisa é de transporte coletivo, passando a todo momento nos pontos de ônibus, sem essa picaretagem das empresas, né? Eles trabalham como se fosse lotação, né? Só vão para os pontos de ônibus quando tem muita gente para encher os ônibus e eles encherem as burras de dinheiro, né? Portanto, coletivação coloca isso aqui bem claro, a necessidade de uma mudança profunda, né, no sistema de transporte e mobilidade do DF, integrando os vários modais, né? Inclusive o transporte por moto, bicicleta, que não é muito respeitado, apesar de muitas ciclovias, muitos quilômetros de ciclovia que tem no DF, a maior parte construída na época do governo Agnello, né? O transporte sob trilho, né? Esse transporte mais moderno que a gente vê em grandes cidades aí pelo mundo, que tem que ser implantado. O que precisa é que, em 4 anos, uma gestão tem que pensar mais além dos 4 anos, né? De fazer reformas e mudanças realmente estruturais em nossa cidade. Mas a contribuição que o nosso entrevistado trouxe para o podcast de coletivação foi fundamental. Eu gostaria de passar a palavra, voltar a palavra para o Pedro Celso para ele fazer. Eu só gostaria de, para terminar, parabenizar o Coletivação, parabenizar você, Afonso, pela clareza, pela forma tranquila de expor um tema tão pungente como é a questão do transporte coletivo. Você falou sobre a tarifa zero e eu acabei não tocando na tarifa zero. Eu sou favorável à tarifa zero, agora, num processo de crescimento, num processo de averiguação, num processo de possibilidade de implantação da tarifa zero. Não pode ser uma coisa da noite para o dia. Nós precisamos pensar na forma de financiamento dessa tarifa zero. Temos que dar esse... É um direito constitucional, certo? Está garantido na Constituição Federal como um direito social, como é a saúde, como é a educação. O transporte também é um direito. Uma emenda da deputada Luísa Erundina, querida deputada Luísa Erundina, transformou num direito constitucional o direito ao transporte, e nós temos que trabalhar para transformar o transporte como um direito social, e somos favoráveis, sim, à tarifa zero. E você citou outro ponto importante, que é a questão do Conselho de Transporte, que hoje, no Distrito Federal, é meramente figurativo. Se você tivesse acesso à pauta do Conselho de Transporte do Distrito Federal, você veria a brincadeira, vou usar essa expressão, que é as cores dos ônibus, assuntos assim totalmente irrelevantes que são tratados no Conselho de Transportes. E a gente precisa aprofundar esse debate. Eu acho que a coletivação traz esse assunto tão importante e a gente precisa cada vez mais e mais debater, aprofundar. Você citou a questão do metrô. Só o metrô, Afonso, mereceria de nós um debate mais aprofundado, uma discussão mais séria, para ver, comparar, por exemplo, o metrô do Distrito Federal com o metrô de São Paulo, para ver as diferenças enormes que tem e o quanto ele custa. Tem gente que pensa em metrô para a Asa Norte, para a Planaltina, essas coisas, e existem outros tipos de soluções, outros tipos de medidas que nós podemos adotar para resolver isso e estar ao alcance da nossa população. Eu só quero concluir parabenizando e me colocando inteiramente à disposição. Um grande abraço e muito obrigado.
Só a última consideração, você falou do Ministério Público, realmente o Ministério Público, que papel que joga nesse processo, né? Eu me lembro do veículo leve, o VLT, né? Ligando o aeroporto à Asa Sul ali, na época do Arruda, ele colocou até um trem ali no setor comercial para fazer propaganda, e o Ministério Público embarreirou, porque era uma obra para a Copa do Mundo, embarreirou e não deu saída, não constrói alternativa. Realmente, nós precisamos que os poderes públicos, o Ministério Público é um quarto poder, contribua, né, para a construção de políticas públicas para resolver o problema da mobilidade no DF. Que só colocar defeito, só embarrear, colocar problema, embargar, isso aí é parte do papel do Ministério Público. Tem que ser proativo também, tem que colaborar com a construção das políticas e resolver o problema da mobilidade no DF. Portanto, eu agradeço muito a presença do Pedro Celso aqui no nosso podcast. Pode pôr para quebrar, que é o podcast do Coletivação, nesse novo episódio que vai ao ar aí nas próximas horas. Agradeço muito aí, Pedro Celso, por ter dado essa contribuição, saudando aí o papel jogado pelo setorial de transporte do Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite.